Olá, pessoal! Tá começando agora mais um episódio do Porquê Dói. Aqui é a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drauzio Varela e criadora do programa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre constipação, ou prisão de ventre, que é aquela dificuldade persistente na hora de fazer cocô. Basicamente, o que define intestino preso não é necessariamente a quantidade de vezes que você vai ao banheiro, mas sim a presença de fezes duras, em forma de bolinhas, e aquela sensação de evacuação incompleta. Então, além do estresse na hora de ir ao banheiro, a constipação ela também causa muita dor abdominal, gases, cólicas, até hemorroidas, sem contar o incômodo e mau humor que tudo isso causa. Então a gente convidou hoje o Dr. Rodrigo Barbosa, ele que é médico coloproctologista, para explicar melhor sobre esse assunto e também dar dicas para a gente para ter um intestino mais saudável. Bom dia, doutor. Muito obrigada aí pela presença hoje. Obrigado, querida. Muito obrigado por me receberem para a gente fazer um papo bem legal aí sobre o intestino preso, né, que aflige tantas pessoas. Legal. Bom, doutor, para começar, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontou que a constipação intestinal é um desconforto que atinge aí entre 20% e 30% dos brasileiros, sendo a sua maioria mulheres e pessoas com idade acima de 65 anos. Então a minha pergunta é a seguinte: isso tem mais a ver com hábitos de vida, né, como sedentarismo e beber pouca água, ou tem pessoas que realmente têm uma predisposição para ter intestino preso? Bom, primeiro a gente tem que começar falando que realmente algumas pessoas têm a tendência a ter o intestino mais preso, até a constipação intestinal, né? Principalmente as mulheres, porque as mulheres são movidas aos hormônios femininos que, sem dúvida alguma, têm um efeito de retardar um pouco o ritmo do intestino. Mas, de maneira geral, as pessoas conseguem sim controlar o ritmo de seus intestinos mediante hábitos. Ingerir muita fibra, então, muita salada, muito legume, muita fruta, ingerir bastante líquido, praticar exercícios físicos. Essas medidas são básicas para regular o ritmo do intestino e o inverso também é verdadeiro. Se a pessoa não tem esses hábitos, se ingere pouca água, se ingere pouca fibra, se não pratica exercícios, ele vai ter a tendência a ter um intestino mais lento. E esses danos acumulados por ter mau hábito vão fazer com que as pessoas, à medida que envelhecem, tenham um intestino cada vez mais lento, porque os maus hábitos levam a danos na parede do intestino e isso vai lentificar os movimentos peristálticos, que são os movimentos que vão fazer com que você tenha tensão ali nas alças intestinais para empurrar, principalmente na parte do intestino grosso, o cocô para fora. Certo. E tem gente que fala, né, que para o intestino funcionar direitinho é preciso evacuar todos os dias e que ficar mais de 2 dias, por exemplo, sem ir ao banheiro já é constipação. Isso realmente faz sentido? Tem uma regularidade certa? Eu gosto muito da regra dos 3, né? Se a pessoa faz mais de 3 vezes ao dia cocô, ele tem diarreia. Se a pessoa tem um intestino que vai a mais do que a cada 3 dias, ele tem constipação. Mas constipação não é só isso. Constipação é você ter a necessidade de fazer muita força para evacuar, com fezes ressecadas. Essas fezes podem machucar a regional. Isso pode definir também a constipação. Não necessariamente quantas vezes você vai. Agora, o ideal é ir no máximo uma vez a cada 3 dias, né? O ideal é que você não passe disso. Se passar disso, já não é o usual que um ser humano deve ir ao banheiro. Certo. Eu queria que você falasse de novo, na verdade, reforçasse sobre os sintomas clássicos da prisão de ventre. Então, ritmo intestinal lento, né? Demora para ir ao banheiro mais do que 3 dias. Fezes ressecadas que podem machucar o canal anal, levando a fissuras anais. Se isso acontece por um longo período, pode levar a hemorroides, sangramentos no ânus. Isso causa, sem dúvida alguma, gases. O ritmo intestinal lento também reduz a secreção de alguns hormônios, como a serotonina, o que leva ao mau humor, o famoso estar enfesado, né? Além disso, uma outra coisa que as pessoas costumam sentir muito é o abdômen muito inchado, muito distendido. E se esse ritmo intestinal for muito, muito lento, pode levar a uma coisa que nós chamamos de fecaloma, que é quando o intestino forma bolos de fezes tão grandes que é necessário fazer lavagem para retirar esse cocô. Eu ia comentar isso mais para frente, mas aproveitando falando de tratamento, né? Você falou sobre a ingestão de água. Por que beber água é tão importante e como que isso está relacionado, né, com o ritmo intestinal?
O ser humano, ele precisa de uma palavra que nós usamos que é homeostase. O que é essa palavra feia? É equilíbrio. É o equilíbrio de quanto de água tem no sangue, quanto de água tem nos tecidos que a gente precisa para se locomover. E o equilíbrio do corpo, quando se trata de água, ele precisa de muita para manter os tecidos irrigados, para manter uma boa circulação, para manter a pressão. E se está faltando água no corpo, está faltando água no sangue, o corpo entende que ele precisa resgatar água de outras partes. Então, por exemplo, o rim para de filtrar mais, fazendo com que você urine menos, faça menos xixi. Se você vai pensar no cocô, se existe água ali na região que está formando o cocô, o corpo vai tentar puxar o máximo de água possível para poder manter a homeostase do corpo, né? Manter a irrigação dos outros órgãos. Então, ela vai puxando água das fezes até que as fezes se tornam pedras, né? Empedram, como as pessoas falam. E a pessoa acaba tendo que fazer muita força para evacuar, para expulsar aquelas pedrinhas ali que estão secas. Então, o que a gente sempre fala? Se a pessoa não bebe água, vai desidratar o corpo inteiro, incluindo o cocô. Cocô desidratado fica empedrado. Então, aquela dica básica de você ingerir bastante água e comer bastante fibra para poder que esse cocô se forme de forma legal é super importante. Certo. Então, somente mudando os hábitos de vida, né? Por exemplo, bebendo mais água, consumindo mais fibras, se movimentando um pouco mais, teoricamente o problema some ou às vezes é necessário o uso de medicação? Existe medicamento para isso? Existem pessoas que têm uma coisa que nós chamamos de constipação funcional, que é um distúrbio do qual vários fatores do corpo dela levam a ela ter uma constipação mais severa, que não somente a ingesta, né, de fibras, a ingesta de águas, às vezes colocar um pouquinho mais de óleos saudáveis na dieta resolve. Então, nessas pessoas, muitas vezes a gente tem que entender o que está causando essa constipação. Então, a gente vai partir para um estudo dinâmico da evacuação, para ver se essa pessoa tem algum distúrbio propulsor, né? Está faltando força na musculatura ali da região perineal, da pelve para expulsar o cocô, ou se é o que nós costumamos chamar de síndrome do intestino irritável forma constipativa, que também é uma doença. E aí, nesses casos, a gente precisa da medicação. Todos os pacientes que têm constipação crônica, eles merecem também fazer exames de rastreamento para câncer, né? Porque imagina só, você teve uma vida inteira fazendo cocô saudável. Subitamente seu cocô fica preso, a gente precisa garantir que não tem nada obstruindo o caminho do cocô, que muitas vezes pode ser algum problema maligno, né? Então as pessoas que mudam subitamente o hábito intestinal merecem fazer uma colonoscopia, por exemplo. Interessante. O senhor comentou no início, falou sobre o fecaloma, né? Daí eu vou aproveitar para perguntar de novo, porque eu acho que muita gente nunca nem ouviu falar sobre isso. Que, por exemplo, tem gente que passa anos, né, com esse problema, sem dar a devida atenção, só que daí isso pode gerar essa complicação que é o fecaloma. Explica melhor para a gente o que significa isso? Então, o fecaloma, o que acontece? O indivíduo tem diversas falhas no mecanismo, tanto propulsor quanto na formação de fezes devido a maus hábitos. Então, ali na ampola retal começa a se acumular fezes. Então, vai acumulando fezes, aquelas fezes vão perdendo água para o corpo e vai se formando uma grande pedra de cocô. E essa grande pedra de cocô, às vezes, fica difícil de sair pelo tamanho e por estar ressecada. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? A gente precisa fazer uma lavagem intestinal para amolecer essas fezes ali, principalmente no princípio delas, aí na pontinha do cocô, onde fica mais empedrado, para que a pessoa consiga fazer a evacuação, né, expulsar aquele cocô. Principalmente nas pessoas mais idosas, que fazem uso de muitos medicamentos, como, por exemplo, medicamentos para Alzheimer, medicamentos para Parkinson e outros antidepressivos que também podem causar também fecalomas, isso pode fazer com que você tenha a necessidade de fazer lavagem intestinal, às vezes, muitas vezes, e que a gente não consiga, de fato, resolver só com medidas dietéticas. Então, para esses pacientes, às vezes, a gente vai precisar incorporar alguns outros medicamentos para que o cocô não impedre. Doutor, eu lembrei aqui, tem gente que faz uso quase frequente de laxante. Isso é bom? Fazer o uso contínuo de laxante é péssimo por vários motivos, mas o principal motivo é que existem dois tipos de laxante, basicamente. Os que a gente chama de apáticos, o que eles fazem? Eles fazem uma irritação na parede do intestino, fazendo com que secrete-se água
e ajude o cocô a sair, né? Você acha, nossa, maravilhoso. Qual que é o problema? A irritação na parede do intestino vai fazer o quê? Vai fazer com que você deixe de absorver alguns nutrientes, porque o intestino perde um pouco sua função. Então, quem abusa desse tipo de laxante acaba tendo disfunção vitamínica, principalmente. E nos pacientes que usam laxantes osmóticos, o que são laxantes osmóticos? Osmóticos são os que puxam água para dentro do intestino. Então, esses laxantes osmóticos, eles puxam muita água, estendendo muito as alças intestinais. Imagina só, que você fica enchendo uma bexiga muito, enchendo uma bexiga muito, enchendo uma bexiga muito, até que essa bexiga ela perde elasticidade, fica mais flácida. E essa elasticidade faz com que você perca a tonicidade e a capacidade de expulsar o cocô a longo prazo. Então, o que acontece? Essas pessoas que abusam muito de laxantes osmóticos, que são muito comuns, na verdade, são os mais comuns de farmácia, essas pessoas acabam tendo uma dependência para evacuar, até que chega um ponto que elas não conseguem mais fazer a evacuação por conta própria, porque o intestino está viciado em laxativos. E isso aí é praticamente irreversível, porque não tem como a gente reconstituir a parede muscular destruída do intestino. Nossa, é o famoso intestino realmente preguiçoso. O intestino fica espástico, é o intestino preguiçoso. Certo. Bom, doutor, e para fechar, se a gente pudesse enumerar aqui o que realmente funciona, né, essas atitudes mais comportamentais, né, para intestino preso seria, a água, o que mais? Eu gosto muito de falar que vida saudável, né? Aquela vida que você vê na televisão. Não tem segredo. E, aliás, isso serve para a maior parte dos problemas de saúde, né? Então, ingerir muita água, ingerir fibras diversas, né? Não ficar restrito a um tipo de fibra, por exemplo, só salada, só mamão, só ameixa. Evitar excesso de farinha branca, que também resseca. Evitar excesso de sal, né? Excesso de sal, principalmente nas carnes, né? Porque carne com muito sal vai ser uma combinação de excesso de proteína com excesso de sódio, que vai fazer com que o cocô também empedre. Fazer exercício físico. Doutor, por que o exercício físico é tão importante? Porque o exercício físico vai fazer contração na parede abdominal, isso aí vai empurrar o cocô para baixo também. Então, água, fibras, evitar excesso de sal, evitar excesso de proteína se você não tem uma ingesta adequada dos outros, e fazer exercício físico. Esse caminho aí é um caminho que vai resolver 99% dos problemas das pessoas. É claro, tem pessoas que têm problemas funcionais, são aquelas pessoas que têm o famoso intestino preguiçoso, que têm intestino irritável, aquelas mulheres que às vezes realizaram partos, fizeram episiotomias, que são aqueles cortes para o bebê sair e perderam um pouco da musculatura pélvica. Essas pessoas vão precisar de um tratamento e a maior parte delas melhoram com o tratamento e elas precisam fazer, sem dúvida nenhuma, uma consulta para realizar exames e identificar onde está o problema delas, para que a gente entenda o caminho a seguir e dessa forma ela fique bem. Ótimo, perfeito, doutor. Eu acho que vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente agora, essas dicas. Bom, fico feliz por ter ajudado aí todo mundo que está em casa. Às vezes estou ajudando até quem está entrevistando, né? Brincadeira. E espero poder participar mais vezes. Fiquei muito feliz com o convite. Um forte cheiro a toda a equipe. A gente, sou nordestino, né? A gente dá cheiro para todo mundo. Perfeito. Bom, e aproveita, você que está nos ouvindo, aproveita que o programa acabou e vai tomar um pouquinho de água, porque a sua saúde intestinal agradece. Com certeza, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio.